Olá pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro que eu terminei de ler, que é O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Vou falar um pouquinho sobre ela, paixão e vingança em um romance inesquecível. O Morro dos Ventos Uivantes é sem dúvida a mais bela e a mais profundamente violenta história de amor. Emily Brontë, ao morrer de tuberculose aos 30 anos, havia lançado um ano antes o seu único romance, O Morro dos Ventos Uivantes, publicado em dezembro de 1847, sob o pseudônimo de Alice Bell. O livro chocou os leitores da época, uma vez que, para contar a história de amor entre Catherine e Heathcliff, a jovem autora expôs os sentimentos e a alma dos personagens de uma maneira pouco comum ao mostrar suas falhas de caráter e revelar o abismo social que separava os dois irmãos de criação, mantendo assim a tensão ao longo de todo o romance. A trama ganha contornos sombrios quando Luke Walsh, o novo locatário da Granja da Cruz do Torto, faz uma visita ao seu senhor Heathcliff, proprietário do Morro dos Ventos Uivantes, e durante uma terrível nevasca precisa se abrigar na casa. A partir dessa noite, nada convencional revela-se a história da paixão entre Heathcliff e Catherine. Emily Brontë criou um mundo próprio, perpassando pelo sobrenatural para escrever uma das mais trágicas e igualmente românticas histórias da literatura inglesa. Na verdade, no início do romance, o pai da família vai fazer uma viagem na cidade e ele retorna com um menino que ele resolveu criar. Esse menino era um menino moreno, tipo cigano, que é o Heathcliff, e ele é muito amado por esse pai da família. E tem os dois irmãos, a Catherine, que é a irmã mais nova, e o irmão mais velho. O irmão mais velho fica com ciúme desse Heathcliff. E ele é muito amado. Esse menino é muito cuidado também pela empregada, que é quase da irmã, quase da família, que eles chamam de Nelly. Ela cuida dele e ele é muito arredio, ele foge, ele corre, ele se esconde na mata. E a Catherine fica muito amiga dele, ela é um amor incondicional, as duas crianças. E esse irmão mais velho fica com muito ciúme. Só que esse pai morre e esse menino é meio deixado de lado, ele fica mais como um serviçal da casa. A Catherine, como tinha propensão de continuar rica, ela era de uma família rica, eles eram dono do Morro dos Ventos Uivantes, então ela se liga aos Linton. A mãe da família cuida um tempo que ela ficou muito gripada, ela cuida dela e ela tem uns tratos mais refinados. Quando ela volta, o Heathcliff percebe, ele fica com vergonha, que ele era sujinho, ficava só cuidando dos porcos, das galinhas e também dos animais, do gado. Ele estava todo sujinho, ele até se esconde. E nisso o tempo vai passando e ele vai ficando como mais um funcionário da casa. E ele vai se estressando com isso, então ele é maltratado pelo herdeiro. O herdeiro viaja, estuda e volta casado, só que a moça tem um menino, que é o Hareton, e ela morre no parto. Então esse irmão da Catherine fica muito doente psicologicamente, ele começa a ficar como se fosse estressado, ele grita, ele até tenta joga essa criança da janela, porque ele não aceita esse filho, o bebê, porque ele amava a mulher. E daí o Heathcliff pega essa criança e ele cuida dessa criança, e esse pai não quer mais cuidar. Enquanto isso, a Catherine casa com o Linton e o Heathcliff fica com muito ódio, porque ele amava muito ela e ele sabe que ela também amava ele. Eles eram muito apaixonados, só que ela sabia que ele ia ser sempre um funcionário da fazenda, não ia ser considerado nada. E ela casa e vai morar na casa da Granja da Cruz do Torto. E nisso o Heathcliff fica com muita raiva. E ele começa a cuidar do Hareton, mas cuidar ele era
Não, ele era o único que conversava com aquela criança, porque esse pai, o irmão da Caterine, ficou muito isolado, começou a beber, fazia baderna na casa, jogatina, perdeu muito dinheiro. E esse também morre muito cedo, o pai do Areton, o irmão da Caterine. É claro que eu não vou contar tudo, eu sei que existe todo esse dilema, que ele tem um ódio muito grande do Linton, que é o marido da Caterine, que ele era um advogado bem conceituado. O Radcliffe viaja e ele retorna, muito bonito, um moreno muito lindo, só que ainda é muito rústico, né? Mas ele tenta conquistar a Caterine, ele quer voltar a encontrar com ela, ele marca encontros e isso... ela aceita esses encontros e isso perturba muito o marido dela. Eles lutam e ele, se deixasse, como ele era muito mais forte do que o Linton, ele poderia ter matado, mas ela pede que não. Ele é obrigado a sair da casa dela e nunca mais retornar. Só que o Linton tem uma irmã mais jovem e ele tá com muita raiva do Linton, que é o marido da Caterine, e ele foge com essa menina, ele seduz a menina e ele foge com ela. E quando ela chega, ela foge, quando o irmão não aceita mais ela, né? E ela fica com o Radcliffe, mas ela percebe que ela amava ele, mas ele fez tudo isso por raiva, ele não amava essa guria. Então ele trata ela muito mal, ela sofre muito nas mãos dele. Ele até bate nela, ela engravida, ela foge para não ficar com ele. E nisso a Caterina fica muito doente também, porque ele foi proibido de visitá-la. E ela disse que amava o marido, ela não queria trair o marido com o Radcliffe, mas ela amava ele, era um amor assim incondicional, um amor selvagem entre os dois. E ela sofre, ela fica muito mal. E ela morre no parto da Caterine filha. E também essa Caterine é muito bem cuidada pelo pai, o Linton. Só que continua aquele terrível ódio do Radcliffe pela família. E para quem lê o final, assim, ele quer tomar tudo, assim, tudo da família, as duas fazendas. E ele consegue, até um tempo, ele consegue adquirir tudo, porque as pessoas vão morrendo, ele vai conseguindo ficar com os bens da família. Claro que eu não vou ler até o fim, mas no final existe uma mudança radical no final e ainda bem que o final da história é feliz. Só que nisso existe também uma situação sobrenatural. Depois que a Caterine morre, subentende-se que o Radcliffe ele vê essa fantasma, ela aparece para ele. Então o Morro dos Ventos Uivantes é considerado uma casa fantasma, assim, é um prédio fantasma, tem os quartos fantasmas que ela aparece pela janela, ela bate na janela, pede para entrar, e só quem vê isso é ele. Então e tanto que tem toda uma história assim de como ela foi enterrada, não quis ser enterrada com a família dos Linton, que era do marido dela. Ela foi enterrada ao pé de uma árvore e o Linton, quando morre, o marido dela também pede para ser enterrado no mesmo, perto dela, né? Mas eu não vou contar o fim. Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Obrigada!